Nós, meus amados, quando nos aproximamos do Evangelho, nós temos uma mudança repentina, tremenda na nossa vida. E aí, com certeza, a gente vai aos poucos perdendo, principalmente o temor a Deus. E quando se perde o temor a Deus, a gente dá vazão para outros tipos de doutrinas, outros tipos de ensinamentos, ou outras palavras, Ramantu canta Ramanai, que já não mais condizem com aquilo que nós aprendemos no nosso começo. Haja vista que há alguns poucos pregadores, que ainda pregam como antigamente, não é? Tem alguns corajosos que você vai e vê um vídeo, eu acho muito lindo quando o ser humano não perde a sua essência, quando ele fica naquilo que Deus chamou. Isso é pecado antigamente, então é pecado hoje também. Isso era errado quando começou a igreja, é errado também hoje. Não estou incluindo aqui uso e costume, não, porque são regras de igrejas e a gente respeita cada uma. Então, onde eu passo, a Ramacheia, já fiquei sem pregar por causa do cavanhaque, não é? Porque eu nem ia pregar, aliás, não fui convidado para pregar, mas eu fui lá no interior, uma igreja abençoada, fui tirar uns dias lá no interior na casa de um tio meu, e ele é dessa igreja aí, e ele ficou triste, o irmão também. Nós cantamos muitos lugares, nas áreas, os louvores que Deus me dá, mas não podia fazer isso também dentro da igreja, porque havia uma doutrina deles lá, que nós respeitamos, e eles ficaram entristecidos, porque de repente a sete poderia saber. Eu disse: não, fique em paz, porque nós sabemos, eu também pastoreio, e eu sei que é bom que se haja ali, a Lamaché, um respeito pelo que Deus falou ao anjo daquela igreja, e nós não podemos intervir, a Lamaché, naquela e dizer que eles estão errados ou estão certos. Não, nós temos que simplesmente fazer o que Deus colocou no nosso coração, e aí não guerrear uma igreja contra outra, porque vira uma guerra que não vai levar ninguém para lugar nenhum, vai apenas tirar a lamacheia, a presença do Espírito Santo, e vai ficar as pessoas se guerreando como existe hoje, infelizmente, depois que o mundo passou a fazer morada em muitas igrejas. Aí piorou a situação, a Ramacheia. É como eu dizia outro dia, eu dizia assim: é quase que impossível você criar um filho hoje como antigamente. Como que você vai educar uma criança hoje como se educava antigamente? É muito difícil. Poucos são os pais que ainda conseguem trazer os filhos em obediência e temor a eles também. Temor de dizer Senhor, Senhora. Essa questão do temor mesmo, do respeito, de olhar e o filho se calar, mesmo estando correto na mente dele, e ele se calar, não tem mais isso. Talvez em algum lugar no interior, em algum país onde a lei é rígida, porque a lei aqui dizia, Lamacheia, que se o filho desobedecesse aos pais, era apedrejado. Olha como era terrível. E aqui neste livro, a Lamacheia, Paulo está trazendo para essa igreja aqui. Era uma igreja que ela estava agora, a Lamacheia, não era o mundo entrando nela, não, apenas isso não, queridos. Era simplesmente a lei querendo adentrar nessa igreja, para que eles pudessem novamente voltar aos tempos antes de Cristo, aos tempos de Moisés. Quando você vai ler essa história aqui, dessa igreja, essa carta, você vai ver que Paulo está trazendo a graça para aquela igreja. Mas não é uma graça que vemos hoje, que tudo pode, mas é uma graça onde nós não vivemos mais debaixo da lei, que não vai haver mais sacrifício de animais, não vai haver mais aquele monte Lamachandarabacai da lei que trazia para as pessoas um peso terrível que ninguém poderia cumprir. Deus outorgou a lei para trazer um critério para o seu povo. E na realidade, irmãos, todas as leis de um país, elas por inteiro, ninguém cumpre. Percebe se não é assim? Quantas leis o Brasil tem?
E quantas delas não são cumpridas? E ninguém não vai nem preso porque não cumpriu aquela lei. Ele sabe quantas infrações nós cometemos no trânsito e ninguém nos prende por isso. Quantas coisas nós fazemos errado e muitas vezes sem nem perceber. Mas se for no Código Penal brasileiro, você vai perceber. Você vê que tem um programa que aquele cara vai na loja para provar dentro do código que a loja está errada. Porque nós nem sabemos nossas leis. Até os advogados têm que advogar, mas eles têm que estar com o seu alamaché, manual na mão, para poder ir em busca de alguém para tentar tirar, para livrar. E ainda há brecha na lei para que você possa se safar de algum dano que você cometeu com alguém. Eu estou falando que leis alamacheia são quase impossíveis de serem cumpridas. Oricalamanai. É por isso que Jesus desceu e ele cumpriu a lei nele mesmo. Para quê? Para dizer para mim e para você que eu não posso mais estar debaixo da lei, mas debaixo de uma graça com temor maior ainda, Ramacheia, para que eu possa agradar ao meu Deus. Tem que ter temor. Ele vai dizer aqui, eu vou ler para você ver. Olha aí, só quisera saber isso de vós: recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas, gente, vocês porventura foi a lei que veio até aqui para vocês receberem o Espírito Santo, que agora é que está no lugar do Senhor Jesus, que ele desceu como consolador para fazer a obra salvadora na minha, na tua vida? Foi para isso que vocês receberam? Foi em vão Jesus descer? Olha aqui que vai continuar aqui, Uricalabaxéia. Será que em vão tem as versículo 4? Será que em vão tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele pois que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, acaso faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ramacheia. Paulo estava pregando para um novo povo, os gentios que somos nós. Ele estava trazendo para aquele povo, justamente o evangelho puro e genuíno da graça salvadora, de uma graça que requer obediência, santificação, mas que não requer mais sacrifício de tolo, de bois, sacrifício de seres, para ser perdoado do seu pecado. Não, agora é uma vida de santidade, dia após dia, para que possamos herdar a vida eterna. Ele vai continuar e vai dizer assim, assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei pois que os que são da fé são filhos de Abraão. O que ele vai dizer aqui? Olha, gente, Abraão, ele foi antes da lei, Ramacheia. Quando Abraão foi chamado por Deus para ter uma promessa que todas as ações da terra seriam benditas em nome Alamacé dele, através de Abraão, está dizendo bem assim: não havia nem lei no tempo de Abraão. Abraão vai ter Isaac, que por sua vez vai ter Jacó, Alamacé, que por sua vez vai ter os 12 filhos, que José vai para o Egito. E depois de 430 anos de escravidão no Egito, é que nasce Moisés, o libertador. E aí vem a lei. Olha quanto tempo depois que Abraão morreu, para que a lei viesse a vigorar no povo de Deus. Oricalamanai. Vai dizer tudo aqui. Bíblia pura. Olha aqui, queridos, que interessante, De sorte que os que são da fé, eles são benditos com o crente Abraão. Olha que coisa linda. O versículo 9 aí, tá vendo? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Versículo 10. Ou seja, olha, gente, se vocês querem viver pela lei, se vocês errarem num ponto sequer, vocês são malditos pela lei inteira. Ou é 100% ou é perdição. Quer viver pela lei? Então você vai ter que ser mais santo dos que os que vivem pela fé, porque você vai ter que ser perfeito. E algum perfeito entre nós? Eu não conheço. Só Jesus. Por isso ele cumpriu a lei. E ele vai dizer assim,
é evidente que pela lei ninguém será justificado, Alamachia, diante de Deus, porque o justo, irmão, vai viver pela fé, não pela lei, Ramachia. Essa lei aqui é antiga, mas a nova lei em Cristo Jesus, que é amará a teu Deus, Alamachia, sobre todas as coisas, Alamachandarabacai, e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a nova lei da salvação, amar a Deus sobre todas as coisas, e quem ama a Deus sobre todas as coisas, obedece a sua palavra. Uricalamachandarabacai. Quem ama a Deus não brinca de crente. Quem ama a Deus, Alamachia, não é amigo do mundo. Ela já trouxe aqui em Tiago, Ramachia, capítulo 5, aqui o 4, aliás, né? Aquele que constitui amigo do mundo, já automaticamente é inimigo de Deus. É simples como está aqui escrito, Uricalamanai. Olha só que interessante, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, Alamacheia, Uricalamacheia, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, o Senhor Jesus, ele vem e ele se torna maldito na cruz do Calvário, porque era maldição, morte de cruz, por amor a nós, para cumprir essa lei que eu e você não teria condições, e não tem condições de cumprir a Ramacheia, sequer nem 10% dessa lei. Uricalamanarabachai. Eita, Jesus maravilhoso. Olha só, vou continuar aqui ainda, ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito de Deus. Irmãos, e aí o que acontece? Aqui nós temos uma igreja que ela estava voltando para a lei. Será que você não tem visto isso nos dias de hoje? Algumas pessoas pegando partes da lei e trazendo para a igreja novamente? Isso não é falar mal. Eu estou falando o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Será que não tem pessoas trazendo de volta tantos apetrechos que se usavam na lei? Nada contra. Colocar aqui uma arca, simbolizando o que era a arca. Não, é apenas um objeto, não é? Ou fazer um templo como aquele ali de Salomão, que ficou uma réplica maravilhosa, bonita de se ver, né? Então ali eu não estou vendo, não estou culpando ninguém, nem julgando, porque eu nem nasci para juiz, não sou juiz de ninguém. Só estou falando que muitas coisas da lei estão voltando para a igreja, Ramacheia. Já não chegasse voltar às questões de ter fé naquilo que você toca, agora também estão trazendo muitas coisas. Eu só espero que não venham sacrificar animais novamente, porque aí vai virar o quê, né? Já não vai ser mais uma igreja, entendeu, igreja? Mas está acontecendo. E esse Gálatas aqui, eles estavam trazendo de novo, querendo voltar novamente para os tempos da lei, mas sabendo eles, agora através de Paulo, que eles não iam conseguir, Remachandarabacai, cumprir a lei, porque ninguém consegue. Jesus já cumpriu e acabou. Você tem que ter uma vida de santidade, você tem que ter uma vida reta perante o teu Deus, buscar fazer a Lamachea, a obra de Deus, a Lamantori Cantaramanai, de uma forma que agrade ao Senhor, Recalamanai. E poucos são, irmãos, os que estão pregando salvação novamente. Não, a graça está muito fácil. É só as pessoas falam: oh meu Deus, Recalamacheia. Mas Deus está olhando, igreja. Eu não estou conseguindo mais nem compor louvores de alta ajuda. Quando eu vou no monte ali, Deus manda um cajado nas letras. Olha, o novo hino foi: há um remanescente. Oh glória, meu Deus. E agora nasceu um que é desperta a igreja. É só letra que Deus está dando, meu Deus, não é? Para a glória de Deus. E aqui, querido, eu quero já, daqui a pouco eu vou encerrar também. Olha aí, ó. Logo para que a lei foi ordenada por causa da transgressão, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos nas mãos de um mediador. Quem é o mediador? Jesus. Ora, o mediador não é de um só, mas é Deus em um.
Está entendendo agora? Foi colocada a lei, irmãos, como regra para o povo, porque todos os lugares precisam ter regras. Então a lei foi o intuito de Deus trazer uma identidade para Israel, uma regra, para que o povo debaixo de regra é muito melhor lidar. Lugares bagunçados não acontece nada certo. Até para você entregar um alimento, se não tiver alguém com regras ali, não tem nem fila, é um passando, não é assim? A gente vai entregar, a gente vê, mas precisa o quê? Regra. Ou faz aqui a fila que você vai receber. Então a pessoa, tudo tem que ter regra. Então a lei Deus colocou como regra, para que aquele povo pudesse ter uma diretriz. Olha, eu não vou fazer isso porque está errado, a lei diz que eu não tenho que fazer. Só que eles tinham uma questão. Havia a possibilidade de, através de um erro dele, do pecado dele, ele levar ao sacerdote, e o sacerdote levava ao sumo sacerdote e sacrificava o seu animal, e ele era liberto do pecado. Hoje nós temos a lamacheia, o direito maravilhoso e a bênção de, quando errarmos, primeiro reconhecer, dobrar o joelho e falar: Senhor, eu errei, e o Senhor viu que eu errei. Talvez para quem eu enganei não está vendo, mas eu enganei, e eu preciso ter o teu perdão, a lamacheia. Aí Deus, olhando no teu coração, fala assim: ele é sincero, eu vou perdoar, porque ninguém engana a Deus. E a graça é isso aí, é você ter essa oportunidade de trazer agora para a sua vida um Deus que está 24 horas com o Espírito Santo, levando para Ele as tuas súplicas com gemidos inexprimíveis e trazendo para você o perdão na hora, ramacheia. Mas eu preciso ter vida no altar, e eu vou errar muitas vezes, mas eu preciso entender, queridos. E aqui, ó, Oricalamacheia, eu encerro aqui, de maneira que, versículo 24, que a lei nos serviu de tutor. Está vendo o que é um tutor? Não é? É aquele que vai justamente, a lamacheia, dar as diretrizes para quem é subordinado seu. Então o tutor é aquele que está na frente de um grupo, na frente de alguma coisa, para ele dominar, para ele controlar e para ele dar as diretrizes. Então a lei era esse tutor naquele tempo. Então a ramachorian de cantarabaché, mas depois veio a fé, já não estáis mais debaixo da lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Aí ele fala aqui, ó: nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há homem, nem mulher. Olha aí, queridos, porque todos vós sois um em Cristo, e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a palavra, a promessa de Deus. É isso que Deus tem nessa noite para nós, para que nós venhamos entender, queridos, que não deixa, irmãos, que o mundo novamente adentre no teu coração. Não fique achando que é normal você ramacheia. Deixa eu ler aqui para finalizar aqui, onde a Zélia leu aqui, ó, em Tiago 4 aqui, ó. A gente já encerra aqui. Que quando eu vi o versículo, falei: vixe, vou pregar, vou repregar aqui, no caso, né? Vou continuar a pregação. Mas esse daqui ela leu e eu gostei. Vamos lá, aqui, ó, no livro de, antes de Hebreus, aliás, depois de Hebreus vem Tiago, né? Antes, lá vai. Quase que eu estava errando aqui também, gente. Vamos lá, gente. Só um capítulo aqui, de número 4, olha aqui, ó. Depois de Hebreus já vem Tiago, e a gente vai saber aqui. Só achar só o capítulo agora que está a Bíblia nova, hein? Olha aí, pronto, 4 aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Versículo de número 4. Olha quem é chamado quando você faz o que está aqui na igreja e faz alguma coisa que o mundo faz.
quer ser em musiquinhas mundanas, quer ser em dancinhas mundanas, quer ser em aplicativos mundanos, que você vai lá, em vez de colocar louvor, né? Olha só, olha o que chama aqui a igreja aqui, ó. Adúlteros, olha lá, e adúlteras, não sabeis vós que a amizade, ó irmão, amizade, tá vendo? Ó, amizade do mundo é inimizade contra Deus? Isso é Bíblia, eu estou falando da Bíblia aqui, ó. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, ou seja, ele já se torna, ele já é automático, é amigo do mundo, já se torna inimigo de Deus. Ah, pastor, mas eu amo meu Deus. Aí ele vai dizer aqui, ó, no 5, ó, ou cuidai vós, quem vão diz o quê? Eu? Não, diz a Escritura. Quem vão dizer a Escritura, ó, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Você sabia que Deus tem ciúme? Se eu cantar uma modinha aqui do Zezé como que eu estava antigamente, Deus tem ciúme da minha voz? Por isso que Ele me curou, que eu sei o que eu passei sem voz? Para adorar assim eu sei o que eu passei. Para dizer não para o mundão aí eu sei o que eu passei. Ramacheia. Para chegar na primeira semana de conversão, nem tinha sido batizado, e chegar no domingo à noite lá, eu não era batizado ainda, tinha visitado a igreja. Lá no domingo à noite, aí chegou um carrão lá, parou na bomba do posto, aí eu fui abastecer. Daí a pouco ele desceu, falou com o patrão, aí falou assim: tem um caboclo bom aí de voz. Falou assim comigo, meu Deus, Jesus. Aí eu peguei, meu tio era segurança lá, eu peguei e fiz uma tal da voz do Zé Rico lá, naquele tempo, né? Porque eu não era crente, não era batizado, não era nada. Aí o camarada falou assim: amanhã é domingo, você vai fazer a abertura da dupla que eu estou patrocinando aqui no Patativa. Lembra que tinha uma casa de show gigante tinha ali? Aí eu olhei na cara dele e falei assim: moço, eu só cantei isso daí porque eu ainda estou, né? Não estou ainda. Mas é o seguinte, o Deus que eu vou servir, olha, eu falei assim, ó, não vai deixar o senhor vir aqui me buscar. Aí o homem não entendeu nada, mas ele pegou, falou: pois amanhã tu vai ver se eu não venho te buscar. Aí no domingo, aleluia, não apareceu ninguém lá. Ninguém apareceu. Passou quase um ano. Aí eu fui abastecer o carro, aí eu lembrei da fisionomia. Quando eu fui, já estava cantando nas igrejas, já estava batizado, já estava crente, já estava, eita, com um monte de novo. Aí cheguei, fui abastecer o carro do varão. Quando eu olhei, falei, lembrei dele. Falei: eita, moço. Ele falou: rapaz, o senhor falou que vinha me buscar no outro dia. Já tem um ano, né? Aí ele disse: eita, tu é o que toca violão, é mesmo, naquele dia. Aí eu falei: mas sabe que o senhor não veio buscar? Porque eu disse para o senhor que Deus não ia deixar, porque eu sou exclusivo dele, e ele tem ciúme da minha voz. aí ele falou assim: ó, para aumentar a tua fé, hoje também eu sirvo a Deus. É assim que Deus faz. Deus arranca quem está lá fora e traz, se você souber que Deus tem ciúme da tua voz, da tua vida, do teu louvor, da tua adoração, da tua vida em todos os setores, do teu corpo, para não andar se mostrando. Eu falo mesmo, não tem esse negócio não, para andar causando desejo nos homens, ou os homens causando desejo de mulher, que é vice-versa. Os dois causam desejo, entendeu? Então Deus tem ciúme de você. E aqui, vou repetir de novo, ó. Ou cuidai vós, que diz a Escritura, o Espírito que habita em nós tem ciúme. E se ele tem ciúme, antes, ó, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Aí ele dá um conselho bem assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao inimigo, e ele, ó, você não vai pisar no inimigo, ele vai fugir de você. Sabe o que isso quer dizer? Quando eu me sujeito a Deus, eu duvido vir desejo carnal em mim. Eu duvido eu cantar musiquinha. Eu duvido eu ver coisa que não deve em celular ou em televisão, em qualquer lugar. Eu duvido cobiçar a vida do outro. Eu duvido fazer o que não presta. Eu duvido enganar meu irmão. Não tem como. Se eu me sujeito a Deus, Ele vai velar pela minha vida através do seu ciúme maravilhoso. Sei que tem ciúme da minha adoração. Lembra? Amém, igreja? Aplauda o Rei da Glória. Vamos orar para a gente encerrar em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Oh, glória. Isso é bom, viu?
Tem que entender a palavra, né? Não é, pastor Elias? Tem que entender a palavra, né? Então a palavra é de conserto, mas com a graça de Deus. Amém, queridos? Deus maravilhoso, ó Pai, eu te glorifico e eu te exalto, porque nessa noite nos ensinaste, Pai, que nós não podemos, Pai, novamente viver como antigamente, Deus, nem no tempo da lei e nem também como andávamos, Pai, em pecado. Papai, o Senhor nos transformou, nos deu uma diretriz, uma direção, e a direção maior, Pai, é saber, Deus tremendo, que no final deste caminho haverá o galardão, Pai, e principalmente a maior promessa de todas, Pai, que não é casa, carro, riqueza, joia, fama, dinheiro, não, é a salvação. Papai, obrigado, Senhor amado, por teu filho amado, ó Deus tremendo, ter vindo aqui e padecido na cruz do Calvário por nós, e ele mesmo dizer, Pai, na tua casa, Senhor, há muitas moradas, e ele foi preparar nosso lugar, Pai. E eu tenho certeza, Pai querido, que eu não posso de maneira nenhuma, Pai, fazer amizade com o mundo, Pai, porque automaticamente eu sou inimigo do Senhor. Então eu não quero, Pai, que a minha vida, Pai, seja consagrada a Ti, que a Tua igreja, Pai, seja consagrada a Ti, que as nossas mãos façam a Tua obra, e que os nossos pensamentos sejam, Pai, os Teus pensamentos, Pai. Restabelece o nosso pensamento, Pai. Nos dá diretriz, direção, Pai. Nos dá, papai, ramacheia. Derrama sobre nós temor. Esse temor que nos faz parar na hora de pensar em pecar. Esse temor que nos faz parar, Deus tremendo, antes, papai, de entrar em contendas, em divisões, papai, que nada vai adiantar, Deus tremendo, e não vai edificar a vida de ninguém. Deus, que o teu nome venha a ser glorificado sobre cada coração. Tu és, papai, o dono de nossas vidas. Tu és o autor e consumador da nossa fé, e nós vivemos pela fé, pela graça, nós somos salvos, porque isso não vem de nós, é um dom gratuito do Senhor, e eu tenho que tomar posse dessa salvação, Pai. Nos vivifica em teu Filho amado, e nos dá a oportunidade de dizer cada dia mais, não para o pecado, não para o mundo, e sim para Ti. Obrigado, Pai, por cada um que está aqui nessa noite. Leva cada um em segurança, Pai querido, guardando, Pai. Papai, que seja o aniversário desse ministério, depois de amanhã, esses 3 dias, Pai, apresente em Tuas mãos. Seja de bênção, Pai, de maravilhas nesse lugar, e que Teu nome venha a ser glorificado, porque são 17 anos em Tua presença, nesse ministério, Pai, que vai fazer, Pai, e 20 anos depois de Te conhecer a Tua palavra, Pai querido. E eu Te glorifico, Pai. Vai de encontro Tua serva, Pai querido, curando poderosamente Tua serva que tem trabalhado incansavelmente nesse lugar aqui também, Pai. Que Teu nome venha a ser glorificado. Visita nossos netos, Papai, nossa parentela, nossos filhos, Pai amado. Cada um, Papai querido, cada parente, Senhor amado, que está aqui, cada filho dos irmãos, das irmãs, Pai, cada esposo, Ori Calamacheia, Pai, vai de encontro às esposas, vai de encontro aos filhos, cada vez mais, Pai, transformando, libertando e trazendo para a Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Diga assim: eu e minha casa. Profetiza aí. Eita, repete. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque se creres no Senhor Jesus Cristo, será o quê? Salvo tu. Isso é promessa dele. Se crer, Deus salva. Se crer, Deus liberta. Se crer, Deus transforma. Estende as mãos. Que o grande amor de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam em nosso meio, desde agora e para todos sempre. Se crer, diga amém. Salve o irmão que Pai do Senhor Jesus. Oh glória.